A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Douglas na voz. Estou passando aqui para gravar nossa segunda aula hoje, que é por tema Bibliologia. Irmãos, antes de eu começar essa aula, eu quero aqui me apresentar. Acabei não me apresentando, mas no meu canal tem minha apresentação aí. Mas eu quero aqui falar para os irmãos que estão me acompanhando, né, nesse estudo que eu estou dando, ouvindo algumas curiosidades bíblicas que eu tenho gravado. Eu sou formado na escola teológica, na Faculdade Batista, a minha primeira faculdade que eu fiz de teologia lá de São Paulo. Depois eu me formei no Instituto Renascer, que é uma teologia pentecostal. E por último agora eu me formei novamente no bacharel em teologia pela Academia de Pregadores. Também uma academia assembleiana, né? E pentecostal. E agora eu tenho entrado em outros seminários aí para fazer o doutorado. Já estou caminhando, né? Fazendo algumas aulas já. E aprendendo a cada dia mais. Dando aulas aí para os irmãos. Já formei várias turmas, né? Eu formei 3 turmas de básico em teologia. Uma turma em médio em teologia. E estou aprimorando ainda mais para me poder abranger o dom que Deus me deu de ensinar. Amém, queridos? E também a segunda curiosidade que eu quero deixar, essa é a minha apresentação primeiro, e aqui tá, eu indico para os irmãos, como eu falei com os irmãos, compre Bíblia, compre livros, leia, isso é importante. O panorama bíblico da CPAD, isso é importante para você que está começando a estudar, e a teologia sistemática de Stanley, da CPAD também, muito bom para você começar a estudar a Bíblia. Começando a nossa aula, vou deixar aqui 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 21, segundo livro de Pedro, capítulo de número 1, verso 21, vai dizer assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nessa segunda aula de bibliologia, na teologia sistemática, já foi dado a introdução à teologia. Devemos estudar teologia para que a gente venha cumprir nosso chamado e também exercer a palavra com autoridade, que é a única regra de fé e prática que nós temos hoje nas nossas vidas. Bíblia vem do nome grego biblion, que é chamado rolo, biblioteca ou escritura, que é a palavra de Deus. Como que era e como chegou a nós a palavra de Deus, que é a Bíblia? Por vias, no começo, foi oral. Como que funciona essa prova oral? Essa prova oral é por boca, de tataravô para bisavô, de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho. Oralmente foi falado. Passando-se os anos, Deus levantou Moisés, e Moisés foi inspirado a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é chamado Pentateuco. E ele vai aqui começar a escrever para nós. A primeira argila, planta que foi usada como papel, foi o papiro para escrever. Depois começou a passar o tempo e foi o pergaminho, que foi de pele de cabra, né, que era usado. Primeiro foi o vegetal, o papiro, que começou a ser escrito. Depois foi para o couro de cabra, que era o pergaminho. E logo após foi digitalizada. Hoje nós temos a Bíblia digitalizada. Primeiro foi via oral, passada de descendente para descendente. Depois papiro, pergaminho, até ser digitalizada. Muito importante isso. E como comprovar que é a palavra de Deus verdadeiramente? Nós temos traduções nas nossas mãos, só que hoje lá em Jerusalém tem, né, o que foi descoberto em 1947 até 1956, os manuscritos do Mar Morto,
que é a palavra de Deus, tanto do Velho como o Novo, foi achado 9 rolos e 900 manuscritos. No século XX foi achado e comprovado a veracidade da palavra de Deus. Outro ponto, que o livro canonizado, o que é canonizado? Padrão, 66 livros, 39 do Velho e 27 do Novo. A Igreja Católica tem 7 livros a mais chamados apócrifos. Os livros a mais são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, e tem uns adicionais em Esther, Daniel. Mas não foi reconhecido pelo cânon judeu. Não foi comprovado a inspiração, ou seja, do Espírito Santo para os homens escrever. Então foi descartado. A Igreja Católica tem, mas nós que somos protestantes, eu vou gravar um vídeo sobre o protestantismo através de Martim Lutero, e não foi canonizado esses 7 livros. O que foi canonizado foi os 39 do Velho pelos judeus, e pelo 1º, 2º, 3º século o Novo Testamento foi canonizado. Muitos livros também do Novo Testamento, tem 72 evangelhos ao todo, mas só foi 4 evangelhos canonizados pelos rabinos, aqueles primeiros cristãos que eram estudiosos, muitos estudiosos, que comprovaram a veracidade da palavra do Senhor. Então foi canonizado 66 livros, que é canon, padrão, que é verdadeiro, que é certo, que foi encaixado certinho como obra do Espírito Santo por mãos humanas. A Bíblia tem 1.600 anos, ela foi escrita por completo de 1.500 a 1.600 anos, e teve um pouco mais de 40 autores. Amém, queridos? A outra parte que eu quero deixar para os irmãos, é muito bom esse estudo de bibliologia, é muito ensinamento, que como que é dividida a Bíblia Sagrada. Falamos que tem 66 livros, agora eu vou dividir eles para vocês entender como ficou melhor a didática, né? Hoje a nossa Bíblia é temática, não é cronológica. Se os irmãos quiserem comprar também a Bíblia cronológica, também existe também a Bíblia cronológica, mas a nossa Bíblia é dividida por ordem temática. São esses, de Gênesis a Deuteronômio, Pentateuco, 5, que é chamado Tanakh para os judeus, né? Para nós, como foi dividido, foi colocado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é de Gênesis a Deuteronômio. Segunda parte, os livros históricos, de Josué a Esther, são 12 livros. Terceira parte, livros poéticos, de Jó a Cantares, são 5 livros. Os profetas maiores, de Isaías a Daniel, são 5 livros. Dos profetas menores, Oséias a Malaquias, são 12 livros, fechando os 39 livros no Antigo Testamento, ou Velha Aliança. Dividindo agora os livros do Novo Testamento, são Mateus a João, são os evangelhos, 4 livros. Livros de Atos, o livro histórico. As cartas paulinas, que Paulo escreveu, de Romanos a Filemão, são 13 livros. As cartas gerais ou universais, de Hebreus a Judas, são 8 livros. E o livro profético ou revelação, chamado Apocalipse, totalizando 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia foi escrita, a primeira escrita em hebraico, lembrando que até Nimrod, ali no capítulo 11, a língua falada até ali era a língua dos anjos, não tinha ainda, né, vocabulário, era a língua dos anjos. Só que quando Nimrod fez a torre para chegar até o céu, Deus desceu e confundiu, então gerou várias línguas, e a primeira língua é o hebraico, a segunda língua é o aramaico, que complementava um pouco do hebraico ali. O livro de Daniel tinha um pouco de aramaico, e também quando chegou a divisão do livro para o Novo Testamento, teve uma Septuaginta, 70 anciões se juntaram para traduzir a Bíblia para o grego, chamado Septuaginta,
e foi traduzido para o grego koinê, o grego mais básico, mais fácil de entender. Passados-se os anos, teve a Vulgata Latina, foi transmitido para o latim, do grego para o latim. Logo após, do latim para o alemão, o Martinho Lutero vai pegar o latim, vai traduzir para o alemão, Alemanha, e depois do alemão, Alemanha vai para o inglês através de King James, e depois vai vir para o Portugal de português, que é o João Ferreira de Almeida. Suas Bíblias aí estão escritas na frente delas, João Ferreira de Almeida. E para poder terminar esse vídeo, Pedro diz, acabei de fazer a leitura no começo, que a profecia não foi produzida por vontade de homem, mas sim inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? E os homens escreveram, copiaram, mas não copiaram por eles mesmos, mas digitalizaram através do Espírito Santo do Senhor, para que hoje essa palavra esteja na nossa mão. Algumas considerações finais que eu quero deixar. Tome cuidado nas versões de Bíblia que você compra, né? Essa Corrigida Fiel, a NAA, as Bíblias King James, elas são muito confiáveis, mas também tem Bíblias que são traduzidas de formas erradas, equivocadas. Então tome cuidado ao comprar Bíblias por causa das traduções. Amém? Essa foi a aula de bibliologia. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre angelologia, estudo sobre os anjos. E em guia de introdução, eu falei com os irmãos as teologias que a gente vai estudar, e eu acabei esquecendo de citar uma trindade. A gente vai estudar sobre o único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, dá aquele joinha aí para mim ajudar e se inscreva no canal. Eu creio que nós vamos ajudar muitas pessoas. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela confiança.